Você sabia que, de acordo com a Universidade de Scranton, apenas 8% das pessoas conseguem atingir suas metas no final do ano? Quer saber como está entre os 8%? Fique comigo até o final desse vídeo e descubra como eu, Rodrigo, faço para aplicar as minhas metas e como você pode fazer para atingir os seus objetivos pessoais. Eu me chamo Rodrigo Guerra, eu sou especialista em gestão financeira e desempenho empresarial e hoje eu vou compartilhar com você os métodos que realmente funcionam na minha vida, como eu aplico as metas e como eu acompanho o desenvolver das minhas metas e que tem me permitido alcançar grandes resultados. Há alguns anos atrás eu estava muito perdido, sem saber como conduzir as minhas metas. Eu sentia que todas as pessoas ao meu redor estavam avançando e eu ficava exatamente no mesmo lugar. É isso, né? Às vezes tem um barulho de moto aqui, enfim, vou deixar aqui porque isso é um bate-papo. Voltando aqui ao tema do vídeo, há alguns anos atrás eu estava perdido sem saber como conduzir as minhas metas. Eu sentia que as pessoas ao meu lado estavam avançando, eu estava estagnado no mesmo lugar, eu não conseguia ter clareza de onde eu queria chegar, para onde, como seria o meu futuro e qual forma eu poderia fazer para poder atingir os meus objetivos pessoais. Parecia que tudo era muito distante, ficar rico era distante, construir uma empresa era muito distante. Então eu via isso, como é que eu faço para poder atingir esses sonhos? Como é que eu faço para poder mensurar essas metas? Então foi aí que eu me questionei, quais são as minhas metas? Eu escrevo essas metas em algum lugar? Se eu pudesse voltar no passado, eu teria assistido um vídeo como esse e teria me perguntado, essa pergunta eu faço para você aqui agora. Quais são as metas que você traçou? Você tem suas metas claras, escritas em algum lugar? Você consegue visualizar essas metas? Ou só está apenas na sua cabeça? Você sabe onde você quer chegar de alguma maneira porque você pensou nas suas metas? Você consegue avaliar o progresso das suas metas? Seu objetivo está claro? Você sabe para onde você está indo? Para onde você está caminhando? Então eu me peguei nessa reflexão durante algum tempo na minha vida, então decidi aplicar o método que hoje eu utilizo há mais de 5 anos e que ele vem me ajudando a construir as minhas metas ano a ano. E eu vou te ensinar aqui agora. Então, antes de prosseguir aqui, deixa eu te fazer uma reflexão. Como andam as suas metas? Você chegou a escrever as suas metas em algum lugar? Você até escreveu essas metas em algum lugar, mas você interrompeu isso ali no começo do ano, em janeiro ou fevereiro, ou simplesmente abandonou, ou não lembrava mais das metas que você mesmo se prometeu, fez aquela promessa lá, pulou as 7 ondinhas e você simplesmente não deu prosseguimento nas suas metas? Ou você está firme no caminho, você sabe exatamente para onde você está indo, você está revisitando as suas metas, você sabe exatamente o caminho que você está percorrendo. Eu já passei por vários momentos assim de dúvidas, de incertezas, e eu vou te explicar agora como é que eu faço para poder eliminar esse pensamento. Mas antes de continuar, eu vou te convidar aqui para se inscrever aqui no meu canal, ative as notificações para que você seja lembrado toda vez que eu postar um vídeo e não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo, que vai me ajudar bastante aqui na evolução do meu canal. Inclusive, essa é uma das minhas metas, continuar constante entregando um conteúdo de qualidade aqui no YouTube. Então vamos lá, como é que eu, Rodrigo, faço para poder começar a escrever as minhas metas e como é que eu sugiro que você faça? É exatamente assim que eu faço. Qual é o meu método? Então eu escolho um tema central do meu ano. Aquele meu ano vai ser um ano da paz, vai ser um ano da alegria, vai ser um ano da organização. Eu escolho uma palavra ou então uma pequena frase de máximo 3 palavras para poder nortear aquele ano que eu estou começando, ele se tornar um ano voltado para essa palavra. Então a palavra que eu escolhi para o meu ano de 2024, que é o momento que eu gravo esse vídeo, na verdade não foi uma palavra, foi uma frase, organização de tempo. Então eu identifiquei que eu precisava gerir melhor o meu tempo. Então essa foi a condução das minhas metas. As minhas metas convergeram para a organização de tempo. O ano passado foi foco. Então esse era o meu tema principal, foco. Então eu precisava me tornar uma pessoa mais focada nos meus objetivos, nas minhas atividades diárias. Então eu escolhi a palavra foco no ano passado e no ano de 2022 eu escolhi a palavra resultado. Então eu tô no meu 4º ano, então 2021 foi mudança. Então 2021 eu escolhi mudança, resultado, foco e a desse ano organização de tempo. Então sempre começo escolhendo um tema, porque isso me ajuda bastante a ter a condução de exatamente qual é a minha única coisa que eu preciso focar. Então eu vou partir para as áreas da minha vida, as áreas que me trazem felicidade, tá? Falando em felicidade, eu vou tomar um golinho aqui do meu chá. Eu gosto muito de tomar chá. Tá um pouquinho quente aqui ainda, então deixa eu abrir aqui para poder. Então continuando, né?
Então, eu vou para as áreas da minha vida. Escolhi lá a palavra central, o tema do meu ano, né? Como é que vai ser o meu ano vai ser conduzido por aquela palavra. Então, eu escolho objetivos por 5 áreas da minha vida. Rodrigo, que áreas são essas? A primeira área é a saúde. Nada mais importante do que ter saúde, porque com saúde ele permite você atingir todos os seus objetivos. E eu vou te dar um exemplo de qual é a minha meta voltada na área da saúde. A segunda área da minha vida é o desenvolvimento pessoal. A terceira área, trabalho. A quarta, finanças. E a 5, espiritualidade. Então são essas 5 grandes áreas que eu, Rodrigo, escolho metas para o meu ano, tá bem? Então, para te dar um exemplo, como é que eu, Rodrigo, faço a minha meta de saúde? Eu sou um cara que gosta muito de praticar atividade física, então eu gosto de correr, eu gosto de nadar, eu gosto de pedalar, eu gosto de treinar crossfit, eu gosto de esquiar. Eu pratico atividade física constantemente, isso é um hábito já instalado na minha vida, então eu não tenho um problema de praticar atividade física, sempre esteve muito presente na minha vida, mas eu não posso negligenciar o fato de que um dia eu posso me tornar uma pessoa sedentária caso eu não tenha uma meta de treinos, ok? Então, uma das minhas metas no tema saúde é exatamente treinos. Então, eu tenho uma meta de dias treinados. Então, eu preciso, nesse ano, treinar 280 dias. Muitas pessoas confundem e me perguntam quando eu faço a marcação, a publicação lá no meu Instagram do dia de treino. Então, se você não me segue no meu Instagram, eu vou deixar aqui, aparecendo aqui nessa tela, @RodrigoGLGuerra, então me segue lá. Então, eu contabilizo os meus dias de treino e não a quantidade de treinos que eu dou. Por exemplo, se eu fui para corrida de manhã e para musculação à noite, eu não conto 2 dias de treino, eu conto apenas um dia, porque senão o que eu percebi? Quando antigamente minha meta era treinos e eu contava a quantidade de treinos que eu dava, quando chegava ali em outubro para novembro eu já estava batendo a minha meta, porque constantemente eu vou treinar 2 vezes por dia, então eu contava ali 2 treinos no dia e chegava final do ano eu já estava muito próximo de alcançar a minha meta e o que é que eu fazia? Eu negligenciava, eu deixava de treinar porque eu já tinha atingido a minha meta. Só que eu fiquei me questionando. Eu não estou treinando para atingir apenas só esse número. Eu estou treinando para me manter saudável, para me manter capaz de fazer as coisas. Então eu não posso ter uma meta e querer acelerar esse resultado. Eu tenho que ter uma meta que me deixe mais saudável. E treinar loucamente 10 meses do ano e ficar 2 meses sem treinar não é saudável. Então eu modifiquei a forma de escrever essa meta. Então eu coloquei lá dias treinados. Se eu treinar 3 vezes no mesmo dia e, sei lá, aconteceu, fui pra academia, fui correr de manhã, fui pra academia à tarde e fui pro crossfit à noite. Então vai contar só apenas um dia. Então assim eu me manteria muito mais constante, muito mais consistente e com certeza vai me ajudar lá na frente a ser uma pessoa saudável e conservar esse meu hábito por mais tempo, tá? Então, a segunda área da minha vida é o desenvolvimento pessoal. Qual é a minha meta para o ano? Ler pelo menos 12 livros. Então, é um livro por mês. Eu acredito muito que o desenvolvimento pessoal é a capacidade que você tem de aprender novas coisas, e para aprender novas coisas você precisa estar constantemente consumindo conteúdo, e eu gosto de aprender novas coisas lendo livros. Então, eu tenho livros aqui, então eu tenho essa meta de ler 12 livros, um livro a cada mês, e essa meta vem se repetindo ao longo dos anos, e eu estou até pensando em aumentar essa minha meta nos próximos anos, porque quanto mais eu leio, mais inteligente eu fico e mais conteúdo eu tenho para dar, não apenas aqui no YouTube, mas também em outros canais, ou então na minha vida off, nos meus negócios. E quanto mais eu estudo, melhor eu fico e, consequentemente, mais metas eu atinjo e mais empresas eu construo e mais mentorias eu consigo atender. Então, nesse processo de leitura, eu considero isso uma meta fundamental. Na terceira grande área da minha vida, que é a área de trabalho, essa eu me dou o luxo de ter 2 metas dentro dessa mesma área. E por que, Rodrigo, 2 metas? Porque eu acredito que uma meta por área já é muita coisa. Observe que se você tiver uma meta em cada uma das 5 áreas, você vai ter 5 metas para trabalhar essas metas ao longo do ano e, consequentemente, 5 atividades que você precisa, no mínimo, se comprometer. Veja que eu ainda estou na minha terceira, aqui falando na minha terceira meta, a minha terceira área, a primeira de saúde, a segunda meta, a meta de desenvolvimento pessoal, a de trabalho, então temos finanças e também
a espiritualidade. Então só aqui eu já tenho 5 metas e 5 projetos totalmente diferentes. Como meu tempo é escasso e o seu tempo é escasso, nós só temos 24 horas por dia. Então eu acredito que 5 metas já são assim mais do que suficiente para você continuar evoluindo na sua vida. E por que eu tenho 2 metas no trabalho? Porque uma eu tenho para mensurar o faturamento das minhas empresas. Então eu tenho metas anuais de faturamento. Então isso é uma meta. Sempre coloco uma meta de faturamento nas minhas empresas. Uma meta que acaba sendo uma meta minha também, por ser uma meta de trabalho. Então fazer as minhas empresas alcançarem um faturamento X por ano. E a segunda meta de trabalho é uma meta de produção de conteúdo. Então eu produzo conteúdo aqui para o YouTube. Eu produzo conteúdo para o meu Instagram. Eu produzo conteúdo na minha newsletter, que são cartas. Eu tenho cartas, um projeto onde eu escrevo meus insights, minha rotina, os meus melhores conteúdos de forma escrita estão na minha newsletter, que eu envio ela semanalmente, 2 ou 3 cartas todas as semanas. Então se você não é inscrito na minha newsletter, vou deixar o link aqui na minha descrição para que você receba as minhas cartas de uma forma gratuita, pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo. Então você pode se inscrever aqui e receber o meu conteúdo na sua caixa de entrada. Então eu tenho uma meta de produção de conteúdo. Rodrigo, por que você tem uma meta de produção de conteúdo? Porque se eu não tiver uma meta de produção de conteúdo, eu simplesmente vou parar ou não vou saber para onde ir. Beleza, você já entendeu que eu tenho 5 áreas, já falei do meu tema principal, das minhas 3 áreas. Agora vamos para a quarta área, que é a área financeira. Então, para facilitar, eu ficava colocando uma meta de quanto eu queria ganhar, depois, eu quero dobrar minha renda. Então, o que eu defini para ser mais fácil? Eu tenho uma meta de construção de patrimônio líquido, valor investido, aplicado financeiramente, que eu posso acessar ali no meu banco. Então, todos os anos eu reviso o valor do meu patrimônio para cima. Uma meta foi 100 mil, depois 200 mil, depois 300 mil, 400 mil. Então, todos os anos eu revisito essa meta e coloco um número para que eu acabe o meu ano justamente com o valor que eu coloquei ali nas minhas metas. Tá? E a quinta grande área é a espiritualidade, porque eu acredito que a gente tem que estar bem de saúde, a gente tem que estar bem de intelecto e a gente tem que estar bem financeiramente para poder usufruir da nossa saúde, usufruir do nosso intelecto, mas a gente precisa também alimentar a nossa alma, alimentar nosso espírito. Então eu tenho uma meta de espiritualidade que é me aproximar mais de assuntos desse tema. Como foi uma forma que eu encontrei de ter uma meta de espiritualidade? Lendo livros desse assunto. Porque quando eu comecei a ler Imitação de Cristo, quando eu comecei a ler materiais voltados para a minha espiritualidade, aquele tipo de conteúdo toca a minha espiritualidade, toca o meu coração, me tornando uma pessoa mais justa, mais honesta, mais humilde, mais simples, mais agradável na convivência com as outras pessoas. Então também tem uma meta de leitura, são 4 livros do tema espiritualidade que eu preciso consumir ao longo do meu ano. Então é assim, são nessas 5 áreas, e veja que eu já tenho metas de treinar todo dia, de ler todo dia, porque para ler 16 livros no ano, são 12 livros de desenvolvimento pessoal e mais 4 livros de espiritualidade, já são 16 livros, então eu tenho que ler todos os dias. Tenho que construir patrimônio todos os dias, porque é uma construção de patrimônio. Trabalho, então tenho que trabalhar todos os dias, produzir conteúdos, então eu tenho uma meta de produção de conteúdo. Tenho que produzir 52 vídeos para o YouTube, tenho que escrever 104 cartas para a minha newsletter, tenho que publicar 365 publicações. Aos mais espertos, eu tenho certeza que você é um deles. Você está percebendo que eu dou número, eu quantifico, eu mensuro as minhas metas. Você precisa mensurar as suas metas, colocar essas metas com números, número de posts feitos, se você é um produtor de conteúdo, se você tem uma empresa, você quer atingir um faturamento de 100 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais, essa sua meta precisa ser mensurável, ok? Existe uma técnica que vai aparecer aqui na tela, que é a técnica SMART, que é um acrônimo de específico, mensurável, atingível, seja realizável e temporal. Por exemplo, o nome dessa técnica é técnica SMART. Então a meta ela precisa ter essa característica. Às vezes eu pergunto para uma pessoa, beleza, qual é a sua meta? Eu quero ganhar R$1 milhão esse ano. Tá, e quanto é que você ganha agora? Não, eu tô desempregado. Então será que essa pessoa realmente vai conseguir atingir uma meta? Não que ela não vá conseguir atingir uma meta de faturamento nunca, mas será que ela vai ser capaz de atingir uma meta se ela nem sequer está trabalhando? Então a meta ela tem que ser realista, ela tem que ser atingível, ela tem que ser mensurável. Eu quero emagrecer. Emagrecer quanto? Não é específica, não é mensurável. Emagrecer pode ser 1 quilo, 2, 10, 15, 20, 30 quilos. Então a meta ela precisa
ser exatamente mensurável, você precisa medir a sua meta. Então aqui vai mais algumas dicas. Então a primeira dica aqui, depois do método explicado, é: revise as suas metas regularmente. Você precisa estar revisitando as suas metas, está indo na direção correta, ou se você precisa fazer um ajuste ao longo do ano, porque o planejamento muda, coisas novas acontecem, então você precisa ajustar as velas do seu barco para que ele vá exatamente na direção que você está buscando. Dica de número 2, anote as suas metas em um lugar visível e que você possa acessar facilmente. Não adianta você escrever num papel e deixar lá na gaveta da sua escrivaninha e nunca mais visitar aquele papel. Então eu anoto no bloco de notas do meu celular, porque constantemente eu estou com o meu celular e todo final de mês eu revisito as minhas metas, vejo se eu quero ajustar alguma coisa, porque enfim eu amadureci, tenho novos objetivos, tenho novas aspirações e preciso revisitar, ou então lembrar daquela informação que eu tinha colocado no início do ano e olhar para aquele papel e ver, não, eu não estou fazendo nada para atingir esse objetivo. Então é importante que ela esteja acessível e que esteja junto com você para que você possa de fato revisitá-las. Pessoas que escrevem as suas metas têm 33% de chance a mais de alcançá-las. Então não perca tempo, comece agora a anotar os seus objetivos pessoais, para que você não tenha apenas sonhos, apenas devaneios, para que você construa os seus objetivos. Então eu gostaria de saber como é que estão as suas metas. Compartilhe aqui nos comentários, deixe aqui a sua contribuição. E propõe um desafio: não deixe de aplicar metas nessas 5 áreas: saúde, desenvolvimento pessoal, trabalho, finanças e espiritualidade. E lembre-se, a vida não é uma corrida apenas de um ano, nós vivemos 80, 90 e até 100 anos. Então se você fizer um pouco a cada ano, melhor a cada dia. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a ficar mais motivado, correr atrás dos seus objetivos, escrever as suas metas. E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like, deixar aqui nos comentários o que é que você achou e ativar as notificações para você ficar por dentro todas as vezes que eu postar um vídeo. Abraço e até a próxima.